senador Cristóvão Buarque, queria agradecer o convite. Muito me honra estar aqui nesse debate sobre um assunto tão relevante para a sociedade brasileira. Nós não estamos discutindo aqui um assunto pequeno, nós estamos discutindo algo que terá impacto, e tem e terá um impacto muito grande no futuro da sociedade brasileira, no futuro da saúde pública, no futuro da segurança, né, da nossa gente. Eu queria cumprimentar os que me antecederam. Eu achei assim exposições de altíssimo valor, inclusive de altíssimo valor científico, e que acho que qualificam muito o debate que aqui está sendo feito. Eu cheguei a essa questão das drogas, de uma maneira geral, dessa discussão, que não era uma coisa que, para mim, tinha tanta relevância quando era gestor público, quando era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, que fui durante 8 anos. E coincidiu, durante o meu período de secretário, a explosão da epidemia do crack no Brasil a partir de 2006. Isso causou, quando nós criamos no governo do Rio Grande do Sul um comitê de prevenção da violência, que era uma câmara setorial que envolvia saúde, educação, cultura, desenvolvimento social e segurança, nós começamos a estudar, senador Cristóvão, o que acontecia em cada município do Rio Grande do Sul, e mapeamos o estado, as zonas mais violentas, os lugares de maior número de homicídios, de acidentes com vítimas fatais, de suicídios. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é o estado brasileiro que tem a maior proporção de suicídios no Brasil, é o dobro da média nacional, né? E começamos a tentar entender, em nível local, o que estava acontecendo. E, para nossa surpresa, praticamente em todos os lugares, os bairros mais violentos, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas exposições, é o bairro do Jabuticabal, em Passo Fundo. É um bairro de 5.000 habitantes. E nós chegamos no Jabuticabal porque ele tinha um homicídio por semana. Isso é um índice muito maior do que da guerra do Afeganistão, né? Mais de 1.000 e tantos por 100 mil habitantes, né? Então, nós fomos estudando, chegando lá, reunimos professores, agentes de saúde e tal. O que está acontecendo aqui? Qual é a causa? E foi unânime. Não, aqui o problema é a droga, é o crack, principalmente o crack, né, que chegou aqui. Tem crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, dependentes do crack. E os homicídios estão vinculados com o crack. Mais de 50 homicídios numa localidade de 5.000 habitantes. E aí fomos para o maior bairro que tem no Rio Grande do Sul, da maior cidade, que é Porto Alegre, que é o Rubem Berta, a mesma coisa. Começamos a ver que tinha uma epidemia de violência vinculada à droga, vinculada particularmente ao crack, e que nós não sabíamos. Não tinha um estudo do governo federal, que já tinha a Senad, não tinha um estudo do governo estadual, não tinha. Aí começamos a consultar os municípios. E vimos que alguns municípios tinham algum tipo de cadastro de tratamento para a dependência química, e vimos que era um número elevadíssimo. Santo Antônio da Patrulha, em 2007, tinha mais de 500 pessoas cadastradas no CAPS Álcool e Drogas, se tratando para a dependência do crack e cocaína. Mais de 500, no município de 45.000 habitantes, né? E começamos a ver que pelo menos de 1 a 2% da população do Rio Grande do Sul já tinha algum tipo de dependência de crack e cocaína. Todos os lugares, os juízes da infância e adolescência diziam a mesma coisa. Em alguns lugares, como Montenegro, foi feita uma pesquisa de casa em casa para ver indícios de dependência química, de uso de drogas. Chegaram à conclusão que 2% da população de Montenegro tinha algum tipo de dependência em relação ao crack, fora as outras drogas, né? E aí começamos a nos aprofundar nessa questão, criamos um programa, junto com o Programa de Prevenção da Violência, criamos um programa para enfrentamento às drogas, né? E começamos a estudar no mundo esse problema. Onde é que tinha boas experiências? Porque a questão das drogas é muito simples. Se elas causam um dano tão grande, nós temos que reduzir a oferta e reduzir o consumo. Não tem outra lógica, né? Não tem uma lógica que diga, não, a droga, nós temos que aumentar o consumo, porque aí diminui a violência, né? Não existe essa regra. E ela é muito associada à violência.
Só um dado importante. A dependência, o Hospital de Clínicas, a equipe do Dr. Flávio Pechansky, no Rio Grande do Sul, que os nossos psiquiatras aqui conhecem, ele é a referência da Senad em pesquisa sobre drogas. E eles, no ano de 2009, se debruçaram sobre a questão dos acidentes com vítimas fatais, né, no Rio Grande do Sul. E, durante todo o ano, os 2 principais pronto-socorros de Porto Alegre, que atendem a região metropolitana, todas as pessoas vítimas fatais de acidente de automóvel ou com lesões graves por acidente de automóvel foram investigadas. E foi feito exame toxicológico. E a surpresa, para todos, inclusive para nós que depois lemos o relatório, é que a maior causa de morte por uso de drogas nos acidentes de automóvel na Grande Porto Alegre foi a maconha, não foi o álcool. O álcool foi a segunda droga. E a terceira, a cocaína. Esse estudo, inclusive, foi divulgado pela Senad. Está publicado e divulgado pela Senad. Isso mostra que existem componentes, existem situações que levam a óbito, levam à violência, direto ou indiretamente, relacionado com todas as drogas que nós estamos discutindo. Quando nós discutimos a questão das drogas também, nós não podemos ignorar um movimento pela liberação das drogas, que é um movimento articulado, que tem, inclusive, a grande imprensa. Os maiores jornais do Brasil defendem a liberação das drogas. O jornal Folha de São Paulo, do dia 29 de junho de 2011, vocês podem conferir, tem um editorial de uma página inteira, um editorial no dia de domingo, a Folha de domingo, que diz o seguinte: nós temos que liberar as drogas no Brasil. E a estratégia primeiro é descriminalizar o uso, depois é liberar a maconha, e depois liberar todas as drogas e deixar que o mercado regule, porque isso é a solução para a violência, para os problemas que nós temos hoje no Brasil. Existe uma intenção organizada nessa direção. Para discutir isso, eu queria só pegar alguns pontos, que eu acho que a maior parte das coisas que eu queria falar já foram faladas aqui. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos baseados na ciência, porque não tem como discutir a fronteira da mente humana, que é uma fronteira que pode até de uma seita religiosa a uma seita ideológica pode definir como é que é a mente humana. Não tem como a gente discutir isso sem se basear primariamente na ciência, né? Então, eu queria só passar alguns pontos, vou passar muito rápido. Pode passar o seguinte? Pode passar? Eu que passo? Para frente, aqui. Nem sempre... aqui minha preocupação é de gestor público, né? Nem sempre as políticas públicas e as leis correspondem ao conhecimento baseado em evidências. Ideologias e preconceitos influenciam e causam tragédias em grande escala, né? Esse sujeito aí é o Lysenko. Só um exemplo. O Lysenko era o homem que cuidava das políticas da ciência na União Soviética no tempo do Stalin, da aplicação da ciência. Só que ele tinha um viés, ele era lamarquista. Ele acreditava nas teorias do Lamarck, que não tem evidência científica nenhuma. Mas eles achavam que, esfriando, por exemplo, uma semente de trigo, durante um ano, aquela semente se adaptaria ao frio e daria trigo no inverno da Rússia. Ele apresentou isso como uma grande proposta para aumentar a produção de alimentos na União Soviética. E esse sujeito aí, que era um geneticista, um dos grandes geneticistas da época, o Nikolai Vavilov, foi contra. Ele disse: isso aí é um absurdo. Se não tem uma mudança no gene do trigo, não vai dar nada. Vai ser um fracasso essa política. Resultado, o Lysenko era muito influente, junto a Stalin, mandou prender o Vavilov. E o Vavilov morreu na prisão na União Soviética por ter dito isso. E o resultado da política do Lysenko foi a grande fome da União Soviética de 30 e 32, que não produziu nenhum trigo, aquela semente esfriada, e causou uma destruição em grande escala, né? Quando nós falamos da dependência química e das drogas, nós estamos falando do efeito que elas causam no cérebro. Não tem como escapar disso também. E no efeito como ela é intermediada pelos neurônios. Esse efeito é intermediado pelos neurônios. Os neurônios trabalham em rede, produzem sinais elétricos, são transformados. Quando chegam no finalzinho do neurônio, lá na pontinha, eles liberam uma substância química que se liga ao neurônio seguinte, essas chaves que foram faladas aqui, e liberam
o funcionamento, uma nova atividade elétrica no neurônio seguinte. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio, no início da vida, se relaciona com 15 mil outros neurônios por conexões. Já no primeiro e no segundo ano de vida, já chega a 18 mil conexões por neurônio. Então, mostrando que aí é como as substâncias se liberam e mostrando uma coisa muito importante, que quanto mais estímulo um neurônio exerce sobre o outro, quanto mais substância química ele libera naquela pontinha ali, ele produz uma produção de novos receptores, novas fechaduras para aquela chave que é liberada. Quanto mais o estímulo, o número de fechaduras é insuficiente, ele produz um novo ramo. Isso que vocês estão vendo aqui... Opa! Onde é que é o... Bom... Passa. Isso que vocês estão vendo ali embaixo dos 6 ali, são ramos que são criados em minutos. São novos ramos de um neurônio, de axônios, que ele vai conectar em minutos para aumentar a passagem do sinal, que é muito estimulado. Esses ramos, conforme o estímulo e a intensidade deles, ficam permanentes, criam uma nova rede permanente que nunca mais vai desaparecer. Essa rede é o que a gente chama de memória de longo prazo. Isso foi descoberto por esse sujeito, isso é um esquema do livro dele, do Eric Kandel. Foi Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. E ele mostra como um estímulo, aquelas bolinhas, aqueles sinaizinhos ali que estão entrando no neurônio, como com o estímulo aumentado, formam-se novas conexões e essas novas conexões não desaparecem nunca mais, né? Essas conexões, quando são criadas, nossa vida é memória, minha gente. Nós somos as nossas memórias. Desde o útero, nós formamos uma quantidade incrível de novas memórias que vão nos permitir nos orientar no mundo, né? Saber o que tem risco, saber o que não tem, nos orientar para a vida, né? Sentir o que é frio, o que é calor. Tudo isso se organiza muito rápido no cérebro humano nos primeiros 3 anos de vida. E depois se estabiliza até os 9 anos e na puberdade diminui, porque o cérebro se especializa para ser mais eficiente. Tudo que não foi muito estimulado, ele deleta e fica só com o que foi mais estimulado. Se nesse período crítico, dos 9 anos até os 18 anos, existe uma estimulação atípica, uma estimulação muito grande, forma uma nova memória poderosíssima, que nunca mais vai desaparecer. Por isso que os adolescentes, em número muito maior do que os adultos, ficam dependentes das drogas, quando eles começam a usar na adolescência. Chega, segundo o NIDA, 50% dos adolescentes que usam regularmente maconha ficam dependentes da maconha, enquanto adultos é 11%. Né? Nós estamos falando aqui de coisas, senador Cristóvão, que podem impactar conforme o discurso, inclusive, das lideranças políticas. Por isso que eu acho um risco muito grande quando o que acontece no Uruguai, acontece em outros lugares, quando passam a ideia de que isso não tem problema, que o uso das drogas pode ser um uso sem risco maior para as pessoas. Porque nós estamos fazendo milhões de jovens acharem que isso não é problema e milhões de jovens aumentarem o consumo e se dirigirem para esse tipo de consumo. Esse centro onde se estabiliza, onde se dá essa nova memória, é na dopamina. Todas as drogas que produzem dependência química utilizam a dopamina. São os neurônios dopaminérgicos que criam isso. Eles trabalham numa região do cérebro, descoberta pelo James Odds, nessa experiência histórica com os ratinhos, no final da década de 60, onde ele estava tentando localizar o que funcionava no cérebro, o que cada região do cérebro tinha efeito, e, sem querer, botou o eletrodo, enfiou o eletrodo num lugar que, quando o ratinho apertava, ele tinha uma sensação de prazer imensa. E o ratinho não parava de apertar, ele morria apertando a alavanquinha para dar o estímulo elétrico, né? Esse é o efeito das drogas. É estimular este centro, que é o chamado centro de recompensa cerebral, onde dá uma sensação extremamente forte de prazer e que altera a motivação, muda o estímulo da motivação. A motivação passa a ser o que nos dá mais prazer, né? Esse é o centro de recompensa cerebral. Tem 2 núcleos mais importantes, o tegmental ventral e o núcleo accumbens. Conforme a droga, a memória formada num núcleo desse ou no outro núcleo. Ali está a lista das drogas em cima e embaixo.
É o crack. A violência não é a violência só do tráfico, quando a gente fala de drogas. Esse menino aí é um morador de Guaíba, no Rio Grande do Sul, que na véspera do Natal matou o pai e a mãe porque não queriam lhe dar dinheiro para comprar droga, né? Isso aí aconteceria com as drogas legais ou ilegais, né? Ela gritava pelos filhos, dizia para salvar os filhos, afirma o estudante que presenciou incêndio em Porto Alegre. Isso foi um sujeito que matou, jogou a mulher da janela e botou fogo no apartamento, matou os 2 filhos. Isso é uma violência que não tem nada a ver com o tráfico, é violência pelo transtorno mental que a droga causa. Esse é o ponto. A violência das drogas está muito mais vinculada ao transtorno mental que elas causam do que as drogas propriamente ditas. São as cracolândias. Aqui é a história natural dos usuários de crack. 25% estão mortos no 5º ano de vida, no 5º ano de uso. Está ali, a fonte está nos estudos, são estudos da Unifesp, tem todo, eu posso passar os slides para vocês. Isso aqui é um dado muito importante. Isso é um estudo do INSS sobre auxílio-doença. O auxílio-doença do INSS, até 2006, a maior causa por dependência química era álcool. De 2007 para cá, explode a epidemia do crack, que é negada, inclusive, por setores da saúde mental do Ministério da Saúde, né? Explode. Um momento, a palavra está com o deputado, tem 63 inscritos. Eu vou falar da maconha, não se preocupem. Com direito de depois lembrar que é crack, que não é maconha, pedir fonte, mas espere a hora. Por favor. Então, hoje, em 2012, o crack e a cocaína, que eram menos que o álcool em 2006, mesmo sem alterar a curva do álcool, já são 4 vezes o uso já são responsáveis por 4 vezes a dependência. A guerra às drogas, é bom lembrar que a primeira guerra às drogas foi para legalizar, não foi para proibir. Então, nós estamos falando da guerra do ópio. Muita gente fala, a maconha é uma plantinha, como é que vão proibir uma planta, coisa natural e tal, a planta está aí, ó, essa plantinha é mais bonita que a da maconha ainda, é a que produz a heroína, produz o ópio, é a papoula. Essa guerra causou milhões de mortos na China, isso é a causa do ópio na China. Aí está as cenas da guerra, quando a Inglaterra, prejudicada nos seus interesses comerciais, quis manter a legalização do ópio. O imperador da China tem um texto que ele diz, nós já temos mais de... 1/3 da população não consegue mais sair de casa. A droga era legal na China. O nosso exército não consegue sair dos alojamentos. Foi derrotado por 4.000 soldados da Inglaterra, toda a China foi derrotada. E nós não conseguimos mais os serviços públicos entrarem em colapso, por isso que nós temos que proibir. E ele parte para proibir, e os grandes comerciantes ingleses, como esses 2 aí, e mais esse aqui, que eram os homens mais ricos do século XIX, impõem, com a Rainha Vitória, a guerra contra a China para legalizar o consumo do ópio. Inclusive, nesse episódio, é que Hong Kong passa a ser possessão da Inglaterra. A Suécia, até 69, as drogas eram legais. Nós estamos falando aqui da epidemia da metanfetamina. Ficou tão grave o problema da metanfetamina que a Suécia proibiu. E baixou a lei dos 10 pontos, que é uma lei muito dura, como já foi falado aqui, e que reduziu muito o consumo de drogas, reduziu muito os problemas de saúde pública e melhorou muito os problemas de segurança. Para vocês terem uma ideia, a Suécia tem a população do Rio Grande do Sul e no ano de 2012 teve 60 homicídios. O Rio Grande do Sul teve 2.000 homicídios. A Suécia teve 124 acidentes de automóvel. No Rio Grande do Sul foram 2.500 acidentes de automóvel com vítimas fatais. O Japão, na guerra, dava metanfetamina gratuitamente, distribuía metanfetamina para os trabalhadores da indústria bélica. Quando ele termina a guerra, ele sai com 2 milhões de dependentes químicos da metanfetamina. Baixou uma lei muito rigorosa em 48, porque o tráfico estava dominando, estava um problema gravíssimo no Japão, ele não liberou, ele baixa uma lei dura. Em 54, chega a prender 56 mil pessoas, tirar da rua 56 mil pessoas que distribuíam droga, e em 58, só 271 pessoas são presas. Por quê? Porque acabou a epidemia. Nós estamos falando não só de drogas, nós estamos falando de períodos de epidemia, como nós estamos vivendo hoje no Brasil. O crack, aí, só a política americana, quando
no tempo da Guerra do Vietnã, era quase livre o consumo da maconha nos Estados Unidos, do Woodstock, era quase livre. Quando se associa ao consumo de outras drogas, que é associado, né, começa um aumento incrível de consumo de droga nos Estados Unidos, uma epidemia na década de 80, eles traçam uma política de tolerância zero e reduzem. Hoje, os Estados Unidos têm a metade dos homicídios que tem no Brasil, que tinha na década de 80. E muito, infinitamente menor que o do Brasil. O Brasil tem o dobro, porque não tem uma política nessa área. Então, vários transtornos mentais prévios facilitam a dependência da droga, como também o consumo da maconha aumenta transtornos mentais graves, psicoses. Um juiz de direito de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chamado Afif Simões Neto, escreveu um artigo na Zero Hora. Ele não entende nada de medicina, ele apenas constatou o que ele via na sua vara de família. Ele diz o seguinte: eu nunca assinei tanta interdição de jovens como estou assinando agora. E a única coisa que é comum a todos é o uso frequente da maconha. Aqui estão todas as drogas que causam acidentes graves em vários países do mundo. Não é só o álcool, né? Aqui é o estudo do Hospital de Clínicas, para quem quiser acompanhar. Isso são imagens do efeito das drogas no cérebro. Isso aqui é o uso de um cérebro, na esquerda, um cérebro normal, e na direita, um cérebro afetado pelo uso frequente da cocaína. Embaixo, um coração normal, embaixo, do lado, um coração com infarto. Há lesões definitivas no cérebro. Não é uma questão... Nós não estamos falando aqui de uma coisa que se usa e se deixa de usar tranquilamente. Nós estamos falando de lesões definitivas no cérebro. Aí são vários tipos de droga, transtornos, mitos e interesses vinculados às drogas. Muita gente diz, não, mas vocês estão defendendo o interesse das clínicas, estão querendo ganhar dinheiro com isso. Não, eu quero dizer para vocês que o maior interessado na liberação das drogas no mundo chama-se George Soros, que é um grande especulador financeiro internacional, financia Viva Rio, a ONG Igarapé, financia todas as ONGs que trabalham pela liberação das drogas no Brasil. E com grande recurso, com grande volume de recursos, né? Aí está ele abraçadinho. A primeira pessoa que o Mujica visita quando vai a Nova York não é o Obama, nem é o secretário de Estado americano, é o Soros. Aqui o Mujica abraçado com o David Rockefeller, outro grande capitalista internacional. E agora sai a notícia essa semana que o Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, disputa com o dono lá da Microsoft, quem é o mais rico, também com as suas empresas todas apoiando a disseminação e o uso da maconha. Nós estamos falando de comércio, minha gente, de interesse econômico pesado atrás da campanha de liberação. Soros. A Suécia, como já foi dito aqui, tem uma diminuição. Portugal tem um aumento de consumo, de dependência. Isso aqui é uma cracolândia de Portugal, onde eles usam heroína em vez de usar o crack. Então, continua. Portugal e Suécia têm a mesma população. A Suécia tem 1.000 pessoas em redução de danos, Portugal 45 mil. 200 mil dependentes em Portugal, 26 mil na Suécia, né? São dados da ONU. E os mitos da maconha, que maconha não faz mal, maconha não cria dependência, maconha é remédio. Se vai legalizar o uso, vai diminuir o número de usuários. Se legalizar, acaba a violência e tal, que nós sabemos que são mitos. Eu queria falar sobre o uso do canabidiol, né? E dar um exemplo. Eu, como médico, cansei de receitar, em situações extremas, cansei de receitar morfina. A morfina é um derivado da papoula, que vem do ópio e que é uma substância química separada, isolada a molécula e usada especificamente para aquela finalidade. Tem os seus efeitos, como falou a doutora Ana Cecília, a heroína foi abandonada porque causava um dano muito maior ainda do que o benefício que causava. Todas as plantas, todo o veneno dos animais, todos têm substâncias que causam benefício e que causam estrago, e que causam danos. O veneno da jararaca tem um poderoso vasodilatador, a bradicinina, que é hoje o remédio mais usado para pressão alta. Se separou a molécula e se usa. Isso não pode ser pretexto para receitar picada de jararaca para quem está com pressão alta. A mesma coisa, senador, se eu puder ir para o final aqui da minha exposição. Eu quero dizer
A mesma coisa se aplica à maconha. Deputado, um momento. Se continuar com esse comportamento, terminada a apresentação deles, eu passarei a palavra aos parlamentares e encerrarei a sessão. Porque não faz sentido vocês terem 63 nomes inscritos e quererem falar no meio dos que aqui estão. Até porque, quando as perguntas forem feitas, se cada um das 63 perguntas se comportarem com torcidas, isso não é mais um debate, é um caos completo. Então, eu peço silêncio. Se não houver, eu vou suspender o debate posterior ao ouvir os parlamentares. E aí vão prejudicar, inclusive, aqueles que se inscreveram e que estão se comportando, ouvindo o que está dizendo. Querem contestar o deputado? Vocês vão ter tempo depois. Então, fica aqui afirmada a decisão. Eu espero que vocês se ajudem a que haja um debate. O risco que nós temos com a questão do canabidiol, eu acho até que o canabidiol pode ter efeitos, a molécula específica do canabidiol pode ter efeitos importantes, pode ter. Não, acho que o padre Aníbal mostrou, e com precisão científica, que ainda não tem, a Ana Cecília também, não tem nenhum efeito combinado. Mas vamos supor que tenha. Se pega a molécula do canabidiol e se usa. Isso não pode ser desculpa para fumar maconha. Né? Essa que é a questão. Isso é que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos estados que liberaram para uso medicinal, 99% das pessoas que usam não tem doença nenhuma. Estão lá comprando uma receita por $80 e liberando para fumar maconha. Ninguém está preocupado com o uso científico, com o uso médico. Estão preocupados em fumar a droga. É outra questão. Né? Não é a preocupação com a saúde dos outros. Esse é o problema, senador Cristóvão. Olha, o pico do uso da maconha se dá na adolescência. Esse é o grande drama que nós temos. E a dependência fica para o resto da vida. Ela é um problema crônico, é uma doença crônica. Prejuízo no desempenho escolar associado ao uso da maconha. Dependência de 12% a 53% dos usuários. No Brasil, 37%, pegando os jovens. Aumento da chance de se envolver com outras drogas. Tem um trabalho maravilhoso do Ferguson mostrando que centros cerebrais do prazer, que são sensibilizados pela maconha, pelas substâncias da maconha, e tem um efeito maior quando usa as outras drogas. Por isso que ela acaba induzindo a outras drogas também. Sintomas psicóticos, esquizofrenia, depressão em grande escala, aumento da chance de fracassar na vida, né? E dobra a chance de se envolver em acidentes de trânsito. Né? Isso aqui é uma pesquisa com odds ratio de uso, mostrando, comparando grupos que usam e que não usam precocemente a maconha. A evasão escolar é muito maior, é mais de 2 vezes nos que usam. Os que não têm diploma, mais de 2 vezes nos que usam. O amparo previdenciário, a necessidade é maior, o comportamento suicida é maior, o uso de outra droga ilícita chega a 4,5 vezes a mais, e a dependência, então, nem se fala. E aqui também outras, eu não vou mostrando. Agora, tem uma coisa que a maconha tem que não muda. É o índice de satisfação dos usuários. Eles se sentem muito bem quando usam. Então, eles podem estar numa situação péssima de vida, podem não estar conseguindo fazer um monte de coisas que gostariam de fazer, mas isso aí não muda. E aqui, senador, para encerrar, é a curva da percepção de risco do uso da maconha por jovens. Isso é feito por várias universidades dos Estados Unidos, mostrando que quanto mais se alerta para o risco, e quanto mais se fala nos malefícios que a maconha causa, menor é o consumo. Quando começa um oba-oba dizendo que não tem problema nenhum, que é uma plantinha, que é legal, que não tem problema nenhum, aumenta o consumo. Aí tem uma responsabilidade muito grande das lideranças políticas, que ao influenciarem a comunidade, senador Magno Malta, né, que eu conheço a sua posição e sei da sua postura correta em relação a essa questão. Quanto mais se influencia e se passa a ideia de credibilidade para que o consumo não tem problema, que deveria ser liberado, que é um remédio, imagina, fumar é remédio, né? Não fala da destruição do pulmão, não fala dos outros danos todos que a maconha causa, se passa a ideia de que realmente se um líder político pode gerar milhões de dependentes químicos, centenas de milhares de dependentes químicos que não seriam dependentes por acreditar nele, e passaram a ser porque foram experimentar, porque não tem problema nenhum. Então, eu queria só passar esses dados e aí estou pronto para o debate aí no que for necessário. Muito obrigado, senador.